Por que o senhor tá sozinho no Natal? Eu ouvi essa pergunta de uma garotinha no meio da praça, e juro, parecia que alguém tinha apertado uma ferida antiga com o dedo. O homem no banco era o Augusto Ferraz, empresário conhecido em Alto de Pinheiros, daqueles que todo mundo respeita e ninguém se aproxima. Só que ali, ele não tinha nada além do silêncio. A esposa dele, Helena, tinha morrido fazia 1 ano, e desde então dezembro virava um castigo. A menina se chamava Lívia. Tinha só 3 anos, vestido simples e um sorriso que não cabia no rosto. A mãe dela, Maíra, era faxineira na mansão do Augusto. Mulher forte, cansada até o osso, mas com uma dignidade que dava vergonha em muita gente rica. Ela ficou branca quando viu a filha se sentando ao lado do patrão. Tentou puxar a menina, pediu desculpa, mas a Lívia segurou a mão dele como se fosse a coisa mais natural do mundo. Pensar sozinho é triste. Quer ir com a gente? Mamãe faz bolo. Eu vi o olhar do Augusto mudar. Não foi sorriso ainda. Foi uma rachadura, como se a armadura dele tivesse cedido 1 milímetro. Dias depois, descobrimos que o pai da Lívia, um sujeito chamado Regis, reapareceu só para chantagear a Maíra. Queria 5.000 ou ia tentar tirar a guarda da criança. E aí aconteceu o inesperado. O Augusto, que parecia não sentir nada, foi lá e enfrentou o cara. Arrumou o advogado, botou o sujeito para correr. No fim, naquela mesma praça, o Augusto aceitou uma ceia simples na casa delas. Arroz, frango, bolo de mercado. E um Natal que não tinha luxo, mas tinha presença. E eu nunca esqueci, às vezes, uma mão pequena salva um coração enorme. Naquela noite, depois da ceia simples, algo ficou diferente no ar. Não foi nada dito em voz alta, mas dava para sentir. Augusto voltou para a mansão, dirigindo devagar, com o cheiro de bolo ainda preso na memória e a risada da Lívia ecoando na cabeça. A casa continuava grande e silenciosa, mas já não parecia tão vazia. Nos dias seguintes, ele passou a reparar em coisas que antes ignorava. O jeito cansado da Maíra chegando cedo, a preocupação constante dela com a filha, o medo mal disfarçado quando o celular vibrava. Não demorou muito para a verdade aparecer. O tal Regis começou a surgir na porta dos fundos, sempre com aquele sorriso torto de quem sabe que está machucando. Augusto viu tudo pelas câmeras, viu a chantagem, viu o pânico. Quando chamou Maíra para conversar, ela tentou segurar, mas desabou. Chorou como quem chora há meses em silêncio. Disse que tinha medo de perder a filha, que não tinha dinheiro para advogado, que se sentia encurralada. Augusto ouviu sem interromper. E pela primeira vez, desde que a esposa morreu, sentiu que podia fazer algo que realmente importava. Ele resolveu tudo do jeito mais simples e firme possível. Arrumou um advogado bom, do tipo que fala pouco e resolve muito. Encarou o Regis olho no olho e deixou claro que ali não tinha espaço para ameaça nem para oportunista. O homem sumiu rápido. Covardes sempre somem quando percebem que perderam o controle. Mas a maior mudança não foi essa. Augusto começou a voltar mais cedo para casa. Às vezes passava na praça. Às vezes comprava um pão doce só porque lembrava que a Lívia gostava. Não virou outro homem da noite para o dia, mas deixou de fugir. E isso já era enorme. Naquele Natal, ele entendeu algo que ninguém tinha conseguido explicar antes. Seguir vivendo não era esquecer a esposa, nem substituir o amor que perdeu. Era continuar sendo quem ela acreditava que ele podia ser. E toda vez que a Lívia perguntava com aquela voz sincera, "Você não tá mais sozinho, né, tio?" Ele respirava fundo, apertava a mãozinha dela e respondia com verdade, "Não. Agora não." E talvez esse tenha sido o maior presente que ele já recebeu. O tempo passou devagar, mas passou. E com ele vieram pequenas mudanças que ninguém anunciava em voz alta, mas todo mundo sentia. Augusto começou a acordar menos pesado. Ainda doía, claro. A ausência da Helena continuava ali sentada à mesa no sofá, no quarto silencioso, mas já não paralisava. Na mansão, o clima também mudou. A governanta, antes dura e distante, passou a medir melhor as palavras. Não por bondade, mas porque entendeu que algo tinha mudado na postura do patrão. Maíra seguia trabalhando agora com a cabeça um pouco mais erguida. Não porque os problemas tinham acabado, mas porque pela primeira vez ela não estava sozinha.
O processo contra o Regis avançou rápido. Quando ele percebeu que não teria dinheiro fácil, nem controle, desapareceu de vez. Nenhuma ligação, nenhuma ameaça. O medo deu lugar a um alívio que Maíra nem lembrava como era sentir. Teve noites em que ela chorou sozinha na cama, não de desespero, mas de cansaço acumulado que finalmente encontrou descanso. Já a Lívia continuava sendo Lívia. Falante curiosa, cheia de perguntas difíceis para gente grande. Sempre que via Augusto, corria para contar alguma coisa, um desenho novo, um sonho estranho, uma história inventada. E ele escutava, de verdade. Descobriu que ouvir era um jeito de ficar vivo. Num domingo qualquer, sem data especial, Augusto se pegou fazendo algo que não fazia havia mais de 1 ano. Abriu uma caixa antiga da Helena. Fotos, bilhetes, enfeites de Natal. Doeu. Mas não fechou a caixa correndo. Ficou ali sentado no chão, lembrando. Pela primeira vez, sem raiva da dor. Na semana seguinte, levou um pequeno enfeite até a casa da Maíra. Nada caro, só um detalhe simples para pendurar. A Lívia bateu palmas como se fosse o maior presente do mundo. Agora tem Natal aqui também, ela disse. Augusto sorriu. Não aquele sorriso largo de propaganda. Um sorriso contido verdadeiro de quem ainda carrega cicatrizes, mas aceita continuar andando. Ele entendeu, enfim, que a vida não pede pressa para curar. Pede coragem para ficar. Ficar na dor, ficar na presença, ficar nas pessoas. E às vezes, ficar começa num banco de praça com uma criança te lembrando que ninguém nasceu para atravessar o mundo sozinho. A mudança não veio como um milagre. Veio como rotina, como decisão silenciosa repetida todos os dias. Augusto passou a abrir as janelas da mansão logo cedo. O sol entrava, iluminava cantos que tinham ficado no escuro por tempo demais. Ele ainda sentia falta da Helena, sentia mesmo. Às vezes preparava café demais e só percebia quando a caneca extra ficava ali esquecida sobre a mesa. Nessas horas, o peito apertava. Mas ele já não se castigava por isso. Aprendeu que sentir saudade não era fraqueza. Era amor que continuava existindo. Maíra também mudou mesmo sem perceber. Voltou a sorrir em momentos pequenos. Dormia melhor. Caminhava com menos pressa, como quem não está mais fugindo do mundo. O medo tinha ido embora, mas tinha deixado marcas. Ainda assim, agora, ela tinha algo novo: segurança. Não financeira, não perfeita. Humana. E Lívia? Lívia parecia ter uma missão que nem ela entendia direito. Sempre puxava Augusto pela mão. Sempre fazia perguntas que desmontavam qualquer adulto distraído. "Você tá feliz hoje, tio? Tô aprendendo?" Ele respondia. Numa tarde chuvosa, sentaram os três na sala simples da casa da Maíra. Nada planejado. Só conversa, bolo simples e o som da chuva batendo no telhado. Lívia brincava no chão com lápis de cor, enquanto os dois adultos conversavam em voz baixa. "Obrigada, Maíra", disse de repente. "Pelo quê?" "Por não ter ido embora." Augusto ficou em silêncio. Nunca tinha pensado que ficar podia ser um ato de coragem. Sempre achou que seguir em frente significava se afastar, mudar de caminho, apagar o que doía. Mas agora entendia: ficar também era seguir. Naquela noite, quando voltou para casa, ele acendeu uma pequena luz no jardim. Não era decoração. Era só uma lâmpada simples, mas fez questão de deixá-la ali acesa. Como um sinal. Ele entendeu que a vida não pede que a gente seja forte o tempo todo. Pede presença. Pede que a gente estenda a mão quando pode. E aceite quando alguém estende para nós. E Augusto, que passou 1 ano inteiro tentando sobreviver sozinho, finalmente percebeu. Não era sobre esquecer o passado. Era sobre permitir que o futuro chegasse devagar, com pessoas de verdade ao redor. Às vezes, tudo o que muda uma vida é decidir não fechar a porta. O convite veio sem cerimônia, quase tímido, mas carregado de significado. Se o senhor quiser, a Lívia ia gostar muito. Augusto ficou alguns segundos em silêncio. Não era medo, era respeito. Respeito pelo espaço daquela mãe, por aquela casa simples, por tudo que tinha sido construído ali na base do esforço. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele não sentiu vontade de inventar uma desculpa. Apenas a sentiu. Naquela noite a ceia não tinha luxo nenhum. Arroz soltinho, frango bem temperado, uma salada simples e um bolo comprado no mercado da esquina. A mesa era pequena,
Mas tinha algo que ele não via havia anos: conversa sem pressa. A Lívia falava sem parar, contava histórias que não tinham começo nem fim. Ria sozinha, fazia perguntas inesperadas. Augusto ouvia tudo. E ria também, às vezes baixo, às vezes de verdade. Em certo momento, enquanto a menina brincava no chão, Maíra serviu café e disse quase num sussurro: "Eu nunca imaginei passar um Natal assim, sem medo." Augusto sentiu o peso daquelas palavras. Medo era algo que ele conhecia bem, mas sempre tinha sido um medo silencioso, confortável, escondido atrás de dinheiro e portas fechadas. Ali, ele entendeu que o medo da Maíra era outro, mais cru, mais real. Quando se levantou para ir embora, Lívia correu até ele e o abraçou com força. "Você volta amanhã." Augusto respirou fundo antes de responder. "Se você quiser, eu volto." Ela sorriu como se já soubesse a resposta. Nos dias seguintes, aquela presença virou hábito. Não dependência, não promessa. Presença. Augusto passou a aparecer às vezes, só para um café rápido, às vezes para buscar a Lívia na escola. A mansão continuava sendo sua casa, mas já não era o único lugar onde ele se sentia inteiro. Ele ainda sentia saudade da esposa. Sentia todos os dias. Mas agora entendia algo que antes parecia impossível: amar de novo não apaga quem se foi. Apenas amplia o coração. E foi assim, sem alarde, sem grandes declarações, que Augusto descobriu que o Natal não tinha acabado naquele ano em que perdeu tudo. Ele só tinha mudado de forma. Às vezes a vida não devolve o que a gente perdeu. Ela oferece algo diferente, menor, mais simples, mas verdadeiro o bastante para fazer a gente querer continuar. O ano virou sem barulho. Sem fogos vistos da janela da mansão, sem promessas ditas em voz alta. Mas algo por dentro tinha mudado de vez. Augusto começou a perceber isso nas pequenas escolhas. Passou a almoçar menos sozinho. Atrasava reuniões sem culpa quando a Lívia pedia mais 5 minutos de conversa. Descobriu que o tempo, quando compartilhado, pesa menos. Não porque sobra, mas porque faz sentido. Maíra também sentia a diferença. Ainda havia contas, ainda havia cansaço, ainda havia dias difíceis. Mas agora existia um chão firme debaixo dos pés. O medo de perder a filha tinha ido embora, mas deixou uma vigilância silenciosa. Mesmo assim, ela já conseguia respirar sem aperto no peito. Dormia melhor. Sonhava de novo mesmo sem saber exatamente com o quê. Certa tarde, Augusto apareceu com uma sacola simples. Dentro, um caderno de capa azul e lápis de cor novos. Nada caro, nada exagerado. "Para você desenhar o que quiser", ele disse para Lívia. A menina abriu como se fosse um tesouro. "Posso desenhar a mamãe você?" E a moça do céu perguntou séria. Augusto engoliu seco, mas assentiu. Pela primeira vez, ouvir o nome de Helena não doeu como antes. Doeu diferente. Mais calmo. Mais manso. Mais tarde, enquanto Lívia desenhava no chão, Maíra falou algo que vinha guardando havia dias. "O senhor não precisa fazer isso tudo." Augusto olhou para ela com cuidado. "Eu sei. Eu faço porque quero." E ali estava a verdade. Ele não estava pagando dívida nenhuma com o passado. Não estava tentando substituir ninguém. Estava apenas escolhendo ficar. Houve um dia em que Augusto voltou à praça sozinho. Sentou no mesmo banco onde tudo começou. As luzes já tinham sido retiradas, o movimento era menor. Ele ficou ali alguns minutos em silêncio e percebeu algo simples e poderoso, não sentia mais vontade de fugir dali. O luto ainda existia. Sempre existiria. Mas agora ele caminhava ao lado da vida, não na frente dela. Quando voltou para casa naquela noite, deixou a porta destrancada por alguns minutos. Um gesto pequeno, quase simbólico, como quem diz ao mundo que não precisava mais se proteger de tudo. Augusto aprendeu enfim que amar de novo não é pressa nem promessa. É presença. É continuar. É aceitar que o coração, mesmo machucado, ainda sabe bater por alguém. A vida não virou um conto de fadas, e talvez por isso tenha ficado ainda mais verdadeira. Augusto continuava tendo dias difíceis. Havia manhãs em que acordava com o peso da ausência de Helena, esmagando o peito como se tudo tivesse voltado ao começo. Nessas horas ele não ligava para ninguém, não precisava.
Aprendeu que sentir também era um jeito de seguir, mas diferente de antes ele não se isolava por semanas. O dia passava. E no fim dele quase sempre havia uma mensagem simples. A Lívia perguntou de você, e isso bastava. Maíra também não romantizava nada. Ela sabia que a vida seguia dura. Sabia que Augusto carregava feridas que não eram pequenas, mas via algo raro nele, presença sem cobrança. Ele não prometia futuro, não ocupava espaços que não eram dele. Apenas estava. E isso, para quem passou a vida inteira resolvendo tudo sozinha, era quase desconcertante. Certa noite, Lívia teve um pesadelo. Acordou chorando, chamando pela avó confusa. Maíra tentou acalmar, mas foi difícil. Augusto estava ali sentado no sofá e, sem pensar muito, se aproximou devagar. "Posso ficar aqui?" perguntou baixo. Lívia assentiu e segurou o dedo dele com força, como quem segura o mundo inteiro. Em poucos minutos, o choro virou respiração lenta. Augusto ficou ali imóvel, sentindo o peso e o privilégio daquele instante. Não era pai. Não queria ser no lugar de ninguém. Mas estava sendo algo importante, e isso bastava. Depois que a menina dormiu, Maíra ficou em silêncio por um tempo. Então falou: "Ela confia em você." Augusto engoliu seco. "Eu também." Não era uma declaração. Era um reconhecimento. Naquela noite, quando voltou para casa, Augusto entendeu algo definitivo. Ele não tinha sido salvo. Tinha sido despertado. Pela coragem de uma mulher que nunca desistiu. Pela inocência de uma criança que enxergava o que os adultos esquecem. Pela memória de uma esposa que acreditava que ninguém deveria ficar sozinho. A vida não tinha devolvido Helena. Nunca devolveria. Mas tinha devolvido a ele a capacidade de sentir, de se importar, de ficar. E talvez esse fosse o maior final possível, não o fechamento da dor, mas a abertura do coração. Porque algumas histórias não terminam. Elas continuam, do jeito mais simples e humano que existe. Nada foi combinado. Simplesmente aconteceu. Era fim de tarde quando Augusto apareceu na porta com 2 sacolas de mercado e um jeito meio sem saber onde colocar as mãos. Maíra estranhou, mas não perguntou. Aprendeu que algumas coisas não precisam de explicação imediata. A Lívia correu até ele animada. "Você veio?" Veio e ficou. Naquele dia cozinharam juntos. Não saiu perfeito. O arroz passou um pouco do ponto, o frango quase queimou e a Lívia derrubou farinha no chão da cozinha inteira. Mas ninguém reclamou. Pelo contrário, riram. Riram como quem ainda está reaprendendo a rir. Augusto observava Maíra em silêncio. O jeito atento com a filha, o cuidado sem exagero, a força que não fazia barulho. Não era admiração romântica. Era algo mais profundo. Respeito. Reconhecimento. Ele via nela uma coragem que não se aprendia em livro nenhum. Mais tarde, enquanto Lívia desenhava na mesa, Maíra falou quase sem olhar. "Às vezes eu fico com medo de tudo dar errado de novo." Augusto respirou fundo antes de responder. "Eu também." E foi ali que algo mudou. Não foi promessa nem esperança exagerada. Foi a aceitação de que o medo existe, mas não precisa decidir tudo sozinho. Naquela noite, quando Lívia dormiu, os dois ficaram sentados no sofá em silêncio. Um silêncio confortável. Augusto pensou em Helena. Pensou em como ela acreditava nas pessoas mesmo quando o mundo parecia duro demais. Pensou que talvez continuar vivendo daquele jeito fosse uma forma de manter esse amor vivo. "Ela gostaria de você", ele disse de repente. Maíra entendeu na hora, não perguntou quem. Apenas assentiu com os olhos marejados. Os dias seguintes seguiram simples. Augusto passou a fazer parte da rotina sem invadir. Não ocupava espaços que não eram dele. Mas estava ali quando precisava. E quando não precisava também. Ele percebeu que não estava construindo algo novo sobre ruínas. Estava caminhando ao lado de quem ainda estava de pé. E talvez fosse isso que a vida quisesse ensinar desde o começo, que a dor não desaparece, mas pode dividir espaço com o cuidado. Que o amor não se substitui, se transforma. E que às vezes o maior milagre não é recomeçar. É continuar com o coração aberto mesmo depois de tudo. O passo seguinte não foi dado com pressa. Foi dado com cuidado. Augusto começou a perceber que já fazia planos sem notar. Não planos grandes nem promessas. Coisas simples. Pensava se a Lívia ia gostar de tal parque, se a Maíra estava se alimentando direito, se tinha alguém para buscá-la quando ele se atrasasse.
Eram pensamentos silenciosos, quase domésticos, e isso o assustou um pouco. Não por medo de sentir, mas por respeito ao que sentia. Uma noite depois que a Lívia dormiu, Maíra ficou sentada à mesa, mexendo na xícara de café já fria. O olhar estava distante. Eu tenho medo de confundir as coisas, ela disse enfim. Eu também, Augusto respondeu sem tentar consertar. Não havia clima pesado ali. Havia honestidade. Ambos sabiam que não estavam brincando de recomeço. Havia uma criança. Havia um passado. Havia perdas que não se apagavam. Eu não quero que a Lívia se apegue e depois sofra. Maíra completou a voz baixa. Augusto respirou fundo. Eu não quero ocupar um lugar que não é meu. E ali, sem combinarem nada, estabeleceram um acordo silencioso. Tudo seria no tempo certo. Sem empurrar. Sem esconder. A vida seguiu. Augusto passou a participar de coisas pequenas. Uma reunião na escola, um médico marcado, um desenho pendurado na geladeira. Não como dono de nada, como presença confiável. Certa tarde, Lívia chegou da escola cabisbaixa. Tinha brigado com uma coleguinha. Chorou no colo da mãe, depois no sofá, e acabou sentando ao lado de Augusto. Você vai embora também? Perguntou do nada. A pergunta não era sobre aquele dia. Era sobre tudo. Augusto sentiu o coração apertar, mas não mentiu. Eu não sei o que o futuro faz, Lívia. Mas hoje, eu fico. Ela encostou a cabeça no ombro dele, satisfeita com aquela resposta simples. Mais tarde, Maíra observou a cena de longe. Não sorriu. Não chorou. Apenas respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não precisava segurar tudo sozinha. Augusto entendeu então que o amor que nascia ali não era barulhento. Não vinha com promessas. Vinha com responsabilidade, com cuidado, com escolha diária. E talvez fosse isso o mais bonito: ninguém estava tentando salvar ninguém. Estavam apenas aprendendo a caminhar juntos, sem pressa, com verdade. O entendimento não veio num grande momento. Veio num dia comum. Era uma manhã de sábado, quando Augusto percebeu que a casa da Maíra já não parecia a casa dela. Não no sentido de posse, mas de pertencimento. Ele entrou, deixou o sapato perto da porta sem pensar. Foi direto para a cozinha, ajudar no café, como se aquele gesto sempre tivesse existido. Maíra observou de longe. Não sorriu. Não se assustou. Apenas aceitou. Às vezes aceitar também é um ato de coragem. Lívia apareceu sonolenta, cabelo bagunçado, e se jogou no colo dele sem pedir licença. Augusto segurou firme com cuidado, como quem entende o peso daquele gesto. Não era brincadeira. Era confiança. Você mora aqui agora? Ela perguntou simples, sem drama. Augusto olhou para Maíra antes de responder. Ela também olhou para ele. Nenhum dos dois tinha a resposta pronta. Eu fico bastante, ele disse. Lívia pensou por 2 segundos. Então tá. E aquilo resolveu tudo. Por enquanto. Mais tarde, quando a menina saiu para brincar, Maíra falou baixo. Eu não quero que isso vire uma promessa que a gente não consiga cumprir. Augusto assentiu. Nem eu. Mas também não quero fingir que nada está acontecendo. Eles ficaram em silêncio. Um silêncio honesto, sem urgência. O tipo de silêncio que não afasta. Naquele dia, Augusto voltou à mansão no fim da tarde. Andou pelos cômodos grandes demais, sentiu o eco dos passos e percebeu algo definitivo. Aquela casa tinha deixado de ser lar havia muito tempo. Não por causa da ausência da esposa, mas porque ele tinha parado de viver ali. À noite sentou na cama e pegou o celular. Pensou antes de escrever. Cheguei bem, obrigado por hoje. Maíra respondeu quase na hora. A Lívia perguntou se você vem amanhã. Ele sorriu cansado, mas em paz. Se vocês quiserem. O que estava nascendo entre eles não tinha nome ainda. E talvez não precisasse. Não era pressa nem carência. Era escolha. Era presença. Era cuidado com o que podia virar algo maior. Augusto entendeu enfim que o amor não começa quando tudo está resolvido. Ele começa quando 2 pessoas decidem não fugir, mesmo sem garantias. E naquela noite, pela primeira vez, ele dormiu sentindo que não precisava mais voltar para um lugar vazio. A confirmação veio num gesto pequeno, quase invisível para quem olha de fora. Foi numa terça-feira comum. Maíra chegou cansada do trabalho, largou a bolsa no sofá e sentou em silêncio. Augusto estava ali ajudando Lívia a recortar um papel torto para um trabalho da escola. Quando a menina correu para o quarto, Maíra respirou fundo e disse: Eu confio em você. Não foi declaração de amor, não foi pedido. Foi algo maior. Augusto sentiu o peso daquilo atravessar o peito. Confiança não se responde com promessas.
se responde com atitude. Ele apenas assentiu sério presente. Nos dias seguintes, ele passou a assumir responsabilidades sem alarde. Levava Lívia à escola quando Maíra precisava sair cedo. Compareceu à reunião pedagógica sentado no fundo, ouvindo mais do que falando. Aprendeu o nome das professoras, o horário da merenda, o jeito certo de acalmar a menina quando ela ficava frustrada. Não tentava ser herói, tentava ser constante. Maíra observava tudo com cuidado, não romantizava. Já tinha aprendido na vida que palavras bonitas não seguram o chão. Mas ali havia algo sólido. Augusto não desaparecia nos dias difíceis, não se afastava quando a rotina pesava. Ficava. Certa noite depois que Lívia dormiu, os dois ficaram na cozinha luz baixa, café, esfriando na mesa. Você não precisa provar nada, Maíra disse. Eu sei, ele respondeu. Mas quero estar. Ela engoliu seco. Não chorou. Apenas segurou a xícara com mais força. Augusto também enfrentava seus fantasmas. Havia dias em que a culpa aparecia estaria seguindo rápido demais. Estaria traindo a memória de Helena. Mas então lembrava do que aprendera ao longo daquele caminho. Amar de novo não apaga o amor antigo. Ele apenas muda de forma. Num domingo, Augusto fechou a mansão. Não vendeu? Não anunciou nada. Apenas trancou as portas e deixou as chaves na gaveta. Entendeu que aquele espaço tinha cumprido seu papel. Agora sua vida acontecia em lugares menores, mais barulhentos, mais reais. Quando voltou para a casa de Maíra naquela noite, Lívia correu e o abraçou pela cintura. Você voltou. Ele sorriu emocionado. Eu sempre volto. E naquele instante, Augusto entendeu o que o resumo da vida nunca ensina direito família não é quem chega primeiro. É quem fica. A conversa aconteceu sem ensaio, do jeito que as coisas mais importantes costumam acontecer. Era noite, a casa estava quieta. E Lívia dormia espalhada na cama, abraçando o urso gasto. Augusto e Maíra ficaram na cozinha, cada um com uma caneca nas mãos, como se o calor ajudasse a sustentar o que vinha a seguir. Eu preciso saber se você está aqui de verdade, Maíra disse sem rodeios. Não havia cobrança na voz. Havia cuidado. Augusto demorou a responder. Não porque não soubesse, mas porque queria falar com honestidade. Eu não sei como vai ser tudo daqui para frente, mas sei que não quero ir embora. Maíra assentiu devagar. Aquilo era o máximo que qualquer pessoa podia prometer sem mentir. E bastava. Nos dias seguintes, algo se acomodou. Não ficou perfeito, mas ficou firme. Augusto começou a dividir pequenas decisões. Não mandava, não assumia o controle. Perguntava. Ouvia. Aprendia. Maíra percebeu que pela primeira vez não precisava explicar tudo sozinha. Houve momentos difíceis. Lívia teve uma crise de febre numa madrugada. Augusto ficou acordado junto, segurando a mão da menina enquanto Maíra corria atrás de remédio. Não reclamou. Não fez drama. Apenas ficou. Depois, sentados no chão da sala, exaustos, Maíra encostou a cabeça no ombro dele. Um gesto simples, cheio de significado. Obrigada por não sair correndo, ela sussurrou. Eu já corri demais, ele respondeu. Augusto ainda pensava em Helena. Sempre pensaria. Às vezes falava dela em voz alta. Outras só guardava. Maíra nunca se incomodou. Entendeu que aquela história não competia com a dela. Era parte do homem que estava ali. Num domingo de manhã, Lívia apareceu com um desenho novo. 3 bonecos de mãos dadas. Essa sou eu. Essa é a mamãe. E esse é você! Ela explicou apontando. Augusto sentiu o peito apertar. E tá tudo bem assim? Ele perguntou. Tá, ela respondeu. Porque ninguém tá sozinho. E foi ali que tudo se alinhou. Não como final feliz de filme, mas como começo real. Imperfeito. Vivo. Augusto entendeu enfim que o amor não substitui perdas. Ele convive com elas. E quando isso acontece, a vida mesmo marcada volta a fazer sentido. O tempo não anunciou nada. Ele só confirmou. Numa manhã comum, Augusto estava sentado à mesa ajudando Lívia a escrever o próprio nome. As letras saíam tortas a língua para fora de concentração. Maíra observava da pia com aquele olhar de quem já sofreu demais para se iludir fácil. Mas ali não tinha ilusão. Tinha constância. Olha, eu consegui, Lívia disse orgulhosa. Augusto aplaudiu como se fosse a maior conquista do mundo, e para ele era. Mais tarde, quando a menina saiu para brincar, Maíra se sentou em frente a ele.
Não havia tensão, só verdade. Eu não sei o que somos, mas sei que não tô mais sozinha. Augusto sentiu o peito apertar. Não respondeu com palavras, apenas segurou a mão dela, sem promessa, sem pressa, só presença. Naquela noite ele voltou à antiga mansão uma última vez. Caminhou pelos cômodos vazios, pelas memórias que ainda doíam e entendeu algo simples. Aquele lugar guardava o passado, mas não era mais casa. Casa era onde ele fazia falta. Quando retornou, Lívia já dormia. Augusto puxou uma coberta sobre ela com cuidado e pensou em Helena. Pensou em como ela acreditava nas pessoas, em como dizia que ninguém deveria atravessar a vida sozinho. Ele sorriu com os olhos marejados, porque no fim não tinha sido salvo por um milagre. Tinha sido salvo por gente. Às vezes a vida não devolve o que a gente perdeu, mas nos ensina a amar de outro jeito. O luto não acaba de repente, e recomeçar não é trair quem partiu. É honrar a memória deles, escolhendo continuar humano, aberto e presente. E você? Já permitiu que alguém inesperado mudasse o rumo da sua história? Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias que tocam o coração.